Olá, bem-vindos ao podcast Sebrae On. A gente está aqui no ESX 2024, o maior evento de inovação do Espírito Santo. E hoje, para iniciar os trabalhos, a gente tem o prazer de conversar com o Davi Canassa, que é o diretor das Reservas Votorantim. E a gente vai falar sobre a preservação das florestas e como isso é importante também para a inovação e para a continuidade da sustentabilidade. Dada a atuação da Votorantim nessa questão da sustentabilidade e preservação das florestas, queria que você falasse um pouco sobre esse modelo inovador e como que a Votorantim tem atuado atualmente. Legal, Luiz. Bom, obrigado pelo convite. O Brasil é um país muito singular quando a gente pensa em natureza. Todo mundo lembra da Amazônia, que talvez seja o mais importante bioma do planeta, né? O mundo olha para a Amazônia com muita atenção por tudo que está acontecendo, para a questão das mudanças climáticas. Mas o Brasil tem 5 biomas e dentro dos biomas tem diversos modos que esses biomas se comportam dentro de cada um deles. Quando a gente pensa que tudo que nós temos aqui nas cidades, na verdade, depende do que está acontecendo nas florestas. Com certeza. A regulação do clima, o fluxo de comida que nós temos aqui, muitos remédios que nós tomamos que nem sabemos que veio de pesquisa e desenvolvimento derivado da floresta. Nós temos que lembrar, então, que tem todo um potencial a ser descoberto que a gente nem começou a arranhar ainda. Nós, na Reservas Votorantim, já desde 2012, nós implementamos um modelo que nós chamamos de múltiplo uso da terra. O que é essa ideia? A ideia é que um território conservado, que tem uma vegetação nativa, a gente pode ter diversas formas de negócios em cada porção de terra que nós temos lá. Nós falamos em cada hectare de terra. E dentro dessas múltiplas possibilidades, quando nós pensamos hoje em dia, todo mundo lembra do carbono, que é muito discutido. Haja vista tudo que está acontecendo, né? As cidades estão sofrendo agora o efeito das mudanças climáticas muito forte. Mas, na verdade, tem muitas outras possibilidades dentro da floresta. Dentre elas, nós podemos citar, por exemplo, o que nós fizemos no Legado das Águas, que é a nossa reserva em São Paulo, que está na Mata Atlântica, um bioma que o Espírito Santo também é quase todo Mata Atlântica. Sim. E que ainda é pouquíssimo entendido e explorado do ponto de vista sustentável. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, nós podemos lembrar da beleza cênica da Mata Atlântica, né? Que são vegetações exuberantes, incríveis, e que essa vegetação hoje só restou 12% da vegetação original que nós tínhamos no país, né? As cidades se desenvolveram onde é a Mata Atlântica, então nós perdemos território para a construção de cidades, fez parte do desenvolvimento histórico. E agora a gente tem que correr atrás de voltar, né? E agora tem uma possibilidade muito interessante de voltar. Dentro desse voltar, uma das coisas que nós fazemos na Reservas Votorantim é a produção de floresta. Então, temos centros de biodiversidade, onde a ideia é como é que a gente produz não só a árvore, mas tudo que tem na Mata Atlântica. O capim, a bromélia, o arbusto, de tal forma que a gente possa, se for construir uma floresta nova, a gente pode dar essa floresta com toda a biodiversidade que ela tem. E uma coisa muito bacana que aconteceu nessa jornada nossa é que na produção de floresta a gente descobriu que as cidades também podem receber essas florestas. Como assim? O paisagismo sustentável. Normalmente, quando a gente faz paisagismo no Brasil hoje, por incrível que pareça, 90% das plantas que a gente usa são estrangeiras. Não são plantas do Brasil. O país mais biodiverso do planeta usa plantas de fora. Então nós hoje vendemos e produzimos paisagismo para cidades. No nosso caso, o Legado das Águas está em São Paulo, o nosso maior mercado consumidor é São Paulo, a cidade de São Paulo. Então tem muitos empreendimentos interessantes que acontecem. Mas dá para fazer mais, esse é um dos múltiplos usos. Um outro que é mais local é o desenvolvimento do turismo de natureza, o turismo ecológico. Então hoje o Legado das Águas ele é reconhecido como um dos locais mais interessantes do ponto de vista de possibilidades não só de trilhas terrestres, aquáticas, mas de trilhas científicas. Então, uma coisa muito interessante que nós fizemos foi fazer diversas parcerias com universidades ali da região de São Paulo, Campinas, e
Hoje, diversas dessas parcerias se transformaram tanto em turismo científico também, turismo de educação. Nós recebemos muitas escolas de alto padrão ali no Legado das Águas, como as escolas municipais do entorno da região, né? Aí num trabalho social que nós temos ali. Mas tem mais. Nós desenvolvemos um projeto de carbono ali no território. Então, é importante a gente lembrar que as mudanças climáticas que a gente já está sentindo nas cidades afetam muito as florestas. E, infelizmente, nos próximos 100 anos, a perspectiva é que mesmo que a gente consiga controlar a mudança climática, a gente vai perder talvez de 10% a 40% de todas as florestas que nós temos. Porque elas são seres vivos e elas estão sentindo esse movimento. Nós desenvolvemos, então, um projeto no nosso território que nós conseguimos gerar créditos de carbono para quê? Para gerar recursos para tentar minimizar esta perda, cuidando da floresta, né, para o futuro. E o último que eu queria dizer, perspectiva que é uma das mais interessantes, já que a gente está no Congresso de Inovação aqui, Sim. é a bioprospecção. Cientistas estimam que dentro da floresta, no DNA das plantas, nos animais, nos fungos, podem ter diversas soluções que a gente ainda não conhece. E desde que aconteceu o projeto do genoma humano, que foi mapeado o DNA, né, das pessoas, isso já foi agora, começou a ir para a floresta. Então tem muitos projetos que estão mapeando a floresta no seu DNA, à procura de bioprodutos. E lá na Reserva Votorantim, no Legado das Águas, nós fomos um dos pioneiros nessa vertente. Fizemos um mapeamento de mais de 50 plantas da Mata Atlântica para procurar bioprodutos. Essa é uma jornada de mais médio e longo prazo, mas talvez aí esteja a solução de vários dos problemas que nós temos hoje. Sim, e uma coisa que você falou que eu acho que vai muito com o que o Sebrae e Espírito Santo principalmente tem feito, é falar do turismo. É aproveitar essa questão da natureza para falar de turismo de experiência, turismo científico, que é grande parte da atuação territorial do Sebrae, principalmente nesse ano de 2024, a gente está focando muito nisso. Então, eu acho que o que você falou é perfeito. Assim, a gente não vai ter turismo de experiência e turismo de natureza, turismo científico, assim, se a gente não tiver aonde turistar, né? Então, a gente precisa dessas florestas, a gente precisa dessas matas para a gente conseguir trazer mais turistas também. Inovação não é só... A inovação também está em como trazer o turista. Eu acho que uma coisa importante nesse sentido Costa Rica é um país que se especializou em gerar PIB, em gerar dinheiro com turismo de natureza. Espírito Santo, assim como eu tenho lá no Vale do Ribeira, tem locais lindíssimos de Mata Atlântica que o que está faltando? Inovação no investimento, inovação no desenvolvimento de negócios, de como que nós tornamos esses locais incríveis que nós temos acesso. Por exemplo, tem um aeroporto muito próximo e a floresta está muito próxima aqui. Como é que a gente cria a cadeia de negócios para fazer com que um turista que às vezes vem aqui para fazer um negócio na cidade, fique um dia ou dois a mais? Sim. E vá conhecer as belezas aqui. E a gente tem um ecossistema muito propício para isso, né? A gente vai da praia para a montanha em 1 hora, menos às vezes, talvez, né? E continuando o nosso papo, você já falou um pouco sobre como é possível produzir e preservar, só queria fazer um adendo que você falou do legado das águas, mas tem também um legado Verdes do Cerrado, que é a outra reserva de vocês, né? Então, tem alguma coisa mais que você quer acrescentar aí de como é possível fazer essa atividade de produzir e preservar? No legado Verdes do Cerrado, que fica em Goiás, nosso pensamento de negócio é sempre o seguinte: quando nós chegamos a um território, nós sempre procuramos quais são as reais vocações daquele território para pensar nesse múltiplo uso da terra. Em Goiás, por exemplo, o turismo existe, mas é pequeno, ali naquela região onde nós estamos. A vertente que nós criamos do que nós chamamos de negócios inclusivos, que todo o território nosso, a gente procura ter um negócio inclusivo. O que eu quero dizer com isso? Se a população local está ganhando também receita, se gera negócios para a população local, ela vai ajudar a conservar a floresta. Com certeza. Então nós precisamos entender qual é a vocação local e buscar esse negócio inclusivo. Lá em Goiás a diferença é que nós trabalhamos no aspecto do agronegócio, porque
Naquela região, o que tem hoje? O desenvolvimento de uma produção de soja e milho muito grande. Mas tem formas melhores de fazer. E o que nós fizemos lá, por exemplo, foi criar uma agrofloresta. Uma agrofloresta é uma produção agro que mistura vários tipos de plantas que dão produções em vários ciclos diferentes e que inclui a floresta. E nessa nossa agrofloresta, o que nós fizemos foi, tipicamente, as agroflorestas mais comuns que existem no país, que são também um produto meio inovador, ainda são poucas, normalmente são de eucalipto ou pinos para poder fazer o ciclo do corte e depois replantio. Na nossa, a gente inovou nesse sentido também. Nós fizemos uma agrofloresta de baru. Baru é uma castanha do cerrado que hoje o preço dela no mercado internacional equivale à castanha do Pará. Ou a castanha do Brasil, que o pessoal... E a gente não ouve muito falar. Exatamente. Mas tem mercado. E em 5 anos começa a produzir. Então, veja que é muito interessante que vira um ciclo produtivo. E a ideia é que essa agrofloresta que nós criamos, ela é um polo de irradiação para o território. Porque tem vários sítios, vários produtores agrícolas pequenos que podem, em vez de plantar só a monocultura, que vai ter a receita uma vez no ano, se ele planta uma agrofloresta, ele vai ter várias receitas ao longo do ano e, mais do que isso, está gerando uma floresta. Sim. Que vai ter as árvores depois, pode ser baru, pode ser outros produtos, ou pode ser até algum tipo de madeira de corte que depois ele replanta e volta a crescer de novo. Não tem importância. A grande questão é como que inclui a sociedade local para que também aprenda e gere recursos e ajude a conservar a floresta. Sim, não, legal. Você está falando muito sobre outra coisa que o Sebrae fala muito, que é a atuação, não é só atuar ali pela gente, é transformação territorial, é causar o impacto e fazer que eles percebam essa importância do que a gente está levando ali, né? Muito massa. Exatamente. Nunca tem se falado tanto, né, de ESG, igual nesse último ano. Acho que eu nunca ouvi tanto essa sigla na minha vida, principalmente quando a gente está falando de micro e pequenas empresas, está nesse movimento crescente sobre falar de ESG. E quem ainda não sabe, ESG se trata sobre, é uma sigla em inglês que fala de Environment, Social and Governance, né, que é o meio ambiente, a questão social e a questão de governança das empresas. Como que a Reserva Votorantim implementa essas ações ligadas ao tema? E quais as dicas você poderia dar para os empreendedores capixabas, já que vocês já estão assim, tão à frente nesse sentido? Nós nos posicionamos como Reservas Votorantim como uma empresa de soluções baseadas na natureza. Ela nasceu, a Reservas Votorantim nasceu de uma análise de sustentabilidade, quando ainda não existia a sigla ESG, isso há 12 anos atrás. Vocês inventaram? Não fomos nós, mas foi uma evolução, né? Então nós, lá atrás, quando você pensa em sustentabilidade ou ESG, a grande questão que está em voga quando você pensa na empresa é a seguinte: quais são as questões importantes que vão me impactar no agora, no médio prazo e no futuro? No final das contas, essas 3 siglas que ajudaram as pessoas a entender melhor é isso. O que eu estou fazendo no hoje que garante que o meu negócio prospere, mas que ele pode estar prosperando agora, mas não vai prosperar no médio prazo e no longo prazo, porque alguma coisa está acontecendo no planeta, na cidade, no bairro, que pode acontecer um problema. Então, no nosso caso, a Reservas nasceu de uma análise para pensar o seguinte: há 12 anos atrás, se alguém tinha uma floresta particular, era muito difícil gerar qualquer receita com ela. E se você tem um território, você tem um bem e não gera receita, você só tem custo. Uhum. E não tendo custo, pode ser que esse bem não prospere. Sim. Então a ideia foi, como é que eu consigo gerar receita com a floresta em pé? E com essa ideia em voga, nós criamos o conceito do múltiplo uso do território e fomos gerando o que eu normalmente falo de os vários dinheiros que o mesmo território pode gerar. Quando você leva isso para qualquer empresa e para as pequenas, muitas vezes o empreendedor fica pensando na questão do custo, né? Vai me custar mais caro. Não necessariamente, e nem deve começar por aí. Porque quando a gente pensa na questão de qual que é o impacto do curto, no médio e longo prazo, a primeira coisa que tem que vir à cabeça de qualquer um que começa a pensar nessa vertente é como é que eu me torno mais eficiente no que eu faço. Vamos dar um exemplo bem simples.
Quase todos nós, em qualquer empresa, depende de transporte, né? E transporte, se a pessoa dirige de um jeito ou dirige do outro, ela está gastando mais combustível ou gastando menos combustível. Esse é um exemplo muito básico para mostrar que, às vezes, imagina uma empresa que dependa exclusivamente de transporte, onde o funcionário, por exemplo, ainda não percebeu ou não foi treinado que se ele chega num determinado local e deixa o carro ligado, parado, ele está gastando combustível à toa. Sim. No curto prazo ele está gastando mais. No médio prazo e no longo prazo ele está gerando mais gás de efeito estufa e está atrapalhando a atmosfera. Se ele usa o carro exatamente na medida correta, sem apertar muito o pé ou sem se perder demais nas freadas, sem desperdiçar tanta energia, ele vai gastar menos combustível. Esse é um exemplo bem simples que impacta praticamente qualquer empresa, que todos nós dependemos de transporte, que mostra que se a gente procura ser mais eficiente no que a gente faz, mesmo que seja no transporte, vai economizar e vai beneficiar o planeta. Isso vai avançando. Todos nós, em nossas empresas, por exemplo, compramos coisas e tem as embalagens. Embalagem é desperdício no final das contas, né? Porque a embalagem só serve para fazer uma parte do trabalho de não prejudicar a peça principal. Dá para diminuir a quantidade de embalagem que a gente produz sem prejudicar a peça principal? Isso é inovação. Precisa inovar para fazer isso. E se eu estou com as embalagens, o que eu faço? Eu vou jogar no lixo comum ou eu consigo fazer a reciclagem adequada ou até gerar dinheiro para a própria empresa com isso? Ou contribuir para uma associação do meu lado? Pode parecer meio óbvio, mas se a gente expandir esse pensamento para todas as outras coisas que a gente vai fazendo em qualquer empresa, mostra que a primeira coisa que na verdade acontece é redução de desperdício em tudo. Isso já ajuda pra caramba. Aí tem os próximos passos. Eu quero tornar uma empresa carbono neutro. Bom, aí vai ter que ter mudança de processo. Sim. Aí já é outra conversa, né? Outra conversa, mas pode ser que essa mudança de processo seja até benéfica do ponto de vista de custo. É uma provocação que tem que ser feita para o empresário pensar, bom, o que eu tenho que fazer? E de qualquer maneira, todos nós, felizmente agora, o consumidor tem uma consciência ambiental maior e nos exige, né, que nós sejamos mais eficientes, mais limpos, né, na linguagem mais comum. Isso faz com que as mudanças aconteçam. Então, quando a gente fala aí da sigla, né, ESG, que veio para lembrar a gente, como é que eu melhoro as questões ambientais que estão ao meu redor. Governança, no final das contas, significa como é que é a eficiência da operação. Esse é o básico, não é aquela governança, não precisa ser uma empresa gigante. Qualquer microempresa tem uma forma de ser, forma de agir, o jeito dela trabalhar. Essa é a governança dela. Como é que ela pode melhorar isso e melhorar? Nem que seja autogovernança, né? Exatamente, nem que seja o microempresário, né? Que ele é o empresário e fornecedor único. Né? E o social, a gente tem que lembrar que o cliente é um social também, que a gente tem. Como é que a gente cria relações duradouras, verdadeiras e que possam fazer com que o nosso produto vai ser desejado não só agora, mas sempre. E principalmente ser indicado para o próximo cliente, né? Não somente pelos seus atributos intrínsecos, mas talvez pelos atributos que a pessoa não vê. Que é essa questão de eu estou pensando na eficiência, reduzindo o desperdício, tenho um compromisso social em ser cada vez melhor, seja no que for, né? Então esse é o começo do ESG de qualquer empresa, né? E não precisa ser custo, como eu falei. Se pensar nos riscos que a empresa sofre, já ajuda pra caramba, porque aí você vai ver as possibilidades para você, como empresário, principalmente o microempresário brasileiro que sofre pra caramba, conseguir ser perene no médio e no longo prazo. Eu sempre procuro ser conservador quando eu faço as minhas análises de negócio no que eu faço. Se a questão for o preço e o preço for igual, se eu consigo ser mais eficiente e o storytelling, essa história que eu conto do produto, a verdadeira, que esse produto realmente é mais eficiente, está gerando benefícios para o meu entorno, para o meu bairro, para a sociedade, e eu consigo passar isso, e se o preço for igual, quem vai ser escolhido? Então você vai ganhar mercado.
ganhar mercado é ganhar mais dinheiro também. Com certeza, com certeza. Davi, muito obrigado pela sua participação. Espero que a gente está só começando, é o primeiro dia de evento, então espero que você aproveite. Você vai ficar aí para os próximos dias? Vou ficar hoje, infelizmente. Vai ficar só hoje, mas aproveita aí o máximo que der, porque tá lindo, tem muita coisa boa acontecendo. Eu já rodei aqui, tá muito bacana. Quem puder vir, venha, porque tá muito legal mesmo. É isso aí. Obrigado, Davi. Prazer, Luiz. Tudo de bom.